Eu sei que ventilação mecânica não é um tema fácil, que sempre gera bastante dúvidas, né? Mas começar pelo básico, entendendo como o ventilador mecânico funciona, é uma boa estratégia para você começar a ter mais facilidade na ventilação mecânica e daí partir para o estudo dos modos, modalidades, enfim. Então, se você está começando a estudar ventilação mecânica ou já estuda e quer dar uma revisada nos conceitos, eu te convido a ficar aqui comigo nesse vídeo. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, e nesse vídeo eu quero te mostrar como funciona um ventilador mecânico, de forma bem básica para você começar a fazer o raciocínio ali quando for pensar em modos e modalidades. Pois bem, o ventilador mecânico é obviamente uma máquina. E como toda máquina, quem vai comandar ele é um ser humano que está por trás, certo? Então a gente precisa entender alguns conceitos básicos para saber como ele funciona e poder fazer os ajustes adequados. E aqui eu nem estou falando ainda de parâmetros, isso é tema para outro vídeo. O que eu quero que você entenda é como que é o funcionamento básico do ventilador, para daí a gente começar a entender os parâmetros que vão ser ajustados. O ventilador, então, ele precisa de duas fontes para poder funcionar. Fonte de energia, obviamente, e a maioria dos ventiladores mais modernos tem a bateria para funcionar na ausência de energia. Claro que não vai funcionar por muito tempo, mas desde que ele esteja sempre carregadinho, na hora de uma queda de energia, a gente não precisa ficar no desespero de todo mundo ir lá ambuzar os pacientes que estão em ventilação mecânica na UTI, porque ele vai funcionar por um tempo em bateria. Então ele precisa da energia e ele precisa também ser alimentado pelos gases, oxigênio e ar comprimido. Alguns ventiladores, como os ventiladores de transporte, funcionam só com oxigênio, por exemplo. Mas aí a gente vai precisar ofertar para o nosso paciente uma FO2, uma fração inspirada de oxigênio de 100%, o que não é interessante, visto então os efeitos tóxicos do oxigênio. Então a gente tenta sempre reduzir a oferta de oxigênio para o nosso paciente, por isso que a gente vai misturar oxigênio com ar comprimido, o ventilador vai fazer uma mistura desses gases e a partir disso a gente vai escolher a FO2 que vai ser ofertada. Pode ser 21%, que seria do ar ambiente, por exemplo, mesmo do ar ambiente? Pode, mas eu posso variar 22, 25, 30 até 100% dessa FO2, dependendo da necessidade do paciente. Muito importante individualizar, sempre com base na saturação alvo que aquele paciente precisa, mas como eu já disse, escolha de parâmetros é tema para outro vídeo. Vamos agora entender como o ventilador funciona. Pois bem, então se eu estou alimentando esse ventilador com energia e com os gases, oxigênio e ar comprimido, ele está pronto para funcionar. E aí, a gente precisa entender o mecanismo de funcionamento. Ele vai funcionar como se fosse um computador. Aquele monitor que a gente vê, a maioria dos ventiladores mais modernos é todo touch, né? A gente consegue escolher ali os parâmetros direto na tela, mas ele tem todo um processador por trás que vai entender o que a gente está querendo dizer para ele por meio da escolha dos parâmetros. Então, o que os ventiladores têm em comum, deixa eu colocar aqui na tela para ficar mais fácil para vocês. Imagina que aqui eu tenho um ventilador com diferentes interfaces, alguns mais bonitos, outros não. É a mesma coisa, né? Eu sempre comparo um Fusca com uma Ferrari. Os dois vão te levar para o mesmo lugar. O ventilador mais simples e o mais moderno vai ventilar o paciente. A diferença é que a Ferrari te dá muito mais conforto, vai ter alguns recursos a mais, muitos recursos a mais do que o Fusca, que vai facilitar. Só que se eu não souber dirigir, não adianta nada eu ter um Fusca ou uma Ferrari na minha mão. Então, o ventilador ele tem um funcionamento básico. E claro que, dependendo da máquina, vai ter alguns recursos a mais ou não, principalmente de avaliação. A gente consegue fazer análise gráfica das curvas nos ventiladores mais modernos, enfim, isso tudo tem facilitado o nosso entendimento e a gente conseguir fazer uma ventilação mais protetora, mais assertiva para o nosso paciente. Mas o ventilador basicão também funciona da mesma forma que eu vou explicar aqui, tá? Então, o que todos os ventiladores têm em comum, então imagina que aqui é a telinha dele, vai mostrar os gráficos ou não, mas todos vão ter duas válvulas. Uma válvula de fluxo e outra válvula exalatória. Isso todo ventilador vai ter. E aí a gente vai conectar nessa válvula de fluxo e na válvula exalatória os ramos do ventilador, que eu já vou mostrar aqui para vocês também. Um ramo vai ser o ramo inspiratório e o outro ramo vai ser o ramo expiratório. Eles vão se encontrar aqui formando o que a gente chama de Y, que vai conectar ao paciente.
Aqui a gente vai ter a conexão ao tubo do paciente. Então aqui é como se a gente tivesse um circuito de ventilação mecânica. Veja que eu tenho aqui, por exemplo, um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Esse é um circuito descartável, claro. Geralmente esse ramo tem duas partes e aqui no meio a gente vai ter um dreninho para pegar o condensado do circuito, por exemplo, e a gente não precisar desconectar o paciente do ventilador para poder tirar esse condensado. Mas basicamente eu tenho um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Como que eu sei qual que é o ramo ins, qual que é o ramo ex? Tanto faz, mas o ramo inspiratório ele vai estar conectado aqui na válvula de fluxo, então aqui vai ser o ramo inspiratório, enquanto que o ramo expiratório vai estar conectado aqui na válvula exalatória, como o próprio nome diz. A partir dessa válvula de fluxo, eu posso tanto passar inicialmente esse ramo inspiratório por um sistema de umidificação e aquecimento, que é aquele jarro, panelinha, como você chama aí na sua instituição, mas vai ser um sistema de umidificação ativa, que então sai aqui da válvula de fluxo, vai passar pelo aquecedor, pelo sistema de aquecimento e umidificação e depois vai o ramo inspiratório para o paciente. Ou o que eu posso utilizar também, e isso é utilizado mais em crianças maiores e adultos, geralmente nos neonatos vai usar esse jarro aí, né, o sistema de umidificação ativa, mas nos adultos e em algumas crianças maiores eu posso usar também o filtro, que é um sistema de umidificação passiva. Esse daqui é o que a gente chama de HME, que vai então pegar o calor do paciente, o vapor de água do paciente e vai mandar na próxima inspiração para ele. Por isso, ele precisa ficar depois do Y. Veja que eu tenho aqui o ramo ins, o ramo ex, o Y do ventilador e aqui então eu vou conectar o HME. Se eu estivesse falando de um filtro EPA, eu ia conectar ele lá no final do ramo expiratório para entrar na válvula exalatória, porque aí eu vou estar fazendo uma barreira para o ambiente, né? O filtro EPA serve para isso, para fazer uma barreira. A gente começou a utilizar muito no COVID, por exemplo, porque eu não queria contaminar o ambiente com o ar que o paciente estava expirando. Então, esse filtro EPA vai ficar lá no ramo expiratório e vai servir como barreira. Isso é diferente desse filtro aqui, HME, que vai servir, então, como um sistema de aquecimento e umidificação para o nosso paciente e eu vou conectar, então, depois aqui no paciente, no tubo endotraqueal. Então, veja que eu tenho ramo inspiratório e expiratório, aqui eu tô dando um exemplo, imaginando que esse tá lá conectado na válvula de fluxo e esse tá lá conectado na válvula exalatória. Depois eu tenho o Y do ventilador, que vai então conectar com o paciente. Se eu estiver usando esse sistema de umidificação passiva, eu vou conectar o Y no filtro e depois no tubo do paciente. Mas se eu estiver usando lá o jarrinho, o sistema de umidificação ativa, eu já tenho essa umidificação e aquecimento acontecendo, por isso eu conecto direto o Y no paciente. Alguns ventiladores permitem a conexão aqui entre o Y e o tubo do sensor de fluxo, que a gente vai chamar de sensor proximal, o que é muito melhor, dá um valor muito mais fidedigno da leitura do volume exalado, por exemplo, do fluxo, do que quando esse sensor está conectado aqui próximo à válvula exalatória, tá? Então, preferencialmente, quando for possível o ventilador oferecer essa opção, a gente vai conectar aqui entre o Y e o tubo o sensor de fluxo proximal. Pois bem, então aqui eu tenho o circuito do ventilador mecânico. E como que vai funcionar tudo isso? Vamos voltar agora lá para o nosso desenho para a gente entender. Pois bem, eu falei para vocês então que todo ventilador tem isso em comum. Ele vai ter uma válvula de fluxo, uma válvula exalatória. Na válvula de fluxo eu tenho o ramo ins conectado, enquanto que na válvula exalatória eu tenho o ramo expiratório. Eles se encontram no Y, que vão então levar esse ar e levar de volta ao ventilador para o paciente esse ar que está sendo inspirado e exalado. A questão agora é entender como que essas válvulas se abrem e se fecham para permitir a inspiração e a expiração. Quando o paciente está em respiração espontânea, quem faz isso é a contração da musculatura inspiratória. O diafragma contrai, permite a inspiração, a hora que ele relaxa, a expiração acontece de forma passiva, a menos que eu faça um esforço expiratório. Mas aqui eu preciso avisar o ventilador o que ele tem que fazer. A gente está falando aqui de uma máquina, certo? Então, mesmo que o paciente esteja participando, esteja ativamente aí mostrando para o ventilador alguma coisa, ele precisa receber essa mensagem do paciente. Portanto, quando a gente tem a abertura da válvula de fluxo, significa que o disparo aconteceu.
O disparo, então, vai dar início à inspiração. Isso significa que, dependendo do meu mecanismo de disparo, que pode ser por um tempo, então a cada X tempo, a cada X segundos, essa válvula de fluxo vai se abrir, quando eu tenho disparo acontecendo a tempo. Tem vídeo aqui falando só sobre disparo, eu acho que vai ficar mais claro se você assistir esse vídeo depois. Mas então, o disparo vai determinar a abertura da válvula de fluxo e permitir que a inspiração aconteça. Isso pode ser a tempo ou pode ser diante de um esforço do paciente que o ventilador conseguiu detectar, que a gente vai ajustar por meio da sensibilidade do ventilador. Então, se atingiu a sensibilidade por uma diferença de pressão ou de fluxo, dependendo do que eu escolhi ali para o meu paciente, esse ventilador vai perceber, vai abrir a válvula de fluxo, ou seja, vai disparar e vai permitir que a inspiração aconteça. Uma vez que a inspiração aconteceu, então, esse ar chega em direção ao paciente. Mas até quando isso vai acontecer? Essa válvula de fluxo se fecha enquanto que essa válvula exalatória se abre quando acontecer o mecanismo de ciclagem. A ciclagem, então, vai finalizar a inspiração, vai fechar essa válvula de fluxo e vai permitir que a expiração aconteça. Então, quando acontecer o mecanismo de ciclagem, eu vou fechar a válvula de fluxo e abrir a válvula exalatória, permitindo, então, que a expiração aconteça. Perceba que, dependendo da PEP que eu escolhi, ou PIP, eu não sei como você fala, nós da NEL e PED a gente tem costume de falar PEP, essa PEP nada mais é do que uma pressão que vai ser mantida ao final da expiração. Então, eu não vou abrir totalmente essa válvula de fluxo, ela vai ficar mais ou menos aberta, permitindo essa pressão expiratória, que é a PEP, dependendo do que eu escolhi de PEP para esse paciente. Então, se eu escolhi uma PEP menorzinha, de 4, por exemplo, essa válvula vai estar mais aberta. Se eu estou fazendo uma PEP de 20, essa válvula vai estar mais fechada, permitindo a saída de menos ar para gerar uma pressão ali expiratória, tá? Então é assim que a PEP funciona. Mas, resumindo aqui então tudo o que a gente já falou, o ventilador mecânico, ele vai ter uma configuração básica, independente se é um ventilador super moderno ou um ventilador mais antigo, um ventilador muito caro ou mais em conta, por exemplo, né? Mas independente da interface desse ventilador, o que ele vai ter de básico é uma válvula de fluxo que, quando se abre, quando o ventilador dispara, ela se abre e permite a inspiração, e vai ter uma válvula exalatória que, quando essa válvula de fluxo se fecha, a válvula exalatória vai se abrir, permitindo a expiração. Isso é determinado pelo mecanismo de ciclagem. Essa ciclagem pode ser quando atingir uma determinada pressão, quando atingir um determinado tempo da inspiração, quando atingir um volume ou uma variação de fluxo. Em ventilação mecânica básica, a gente tem essas 4 formas de ciclagem. Mas independente de qual foi o mecanismo que eu escolhi, a modalidade escolhida lá no meu ventilador mecânico, o importante é que você saiba que quando atingiu a ciclagem, a válvula de fluxo se fecha, permitindo que a inspiração acabe, permitindo então a abertura da válvula exalatória para que a expiração aconteça, certo? Nós vamos ter sempre um ramo inspiratório e um ramo expiratório nos ventiladores mecânicos. Esse ramo ins e ex vão estar conectados num Y, que vai então ser conectado ao paciente com alguma coisa aqui no meio, como filtro ou um sensor de fluxo ou mesmo um capnógrafo. Então, de qualquer forma, independente da interface do ventilador, esses requisitos básicos ele vai ter para poder permitir a inspiração e a expiração. E aí, o quanto o paciente está interagindo, o quanto que eu estou mandando de pressão, de volume, são temas para outros vídeos, mas o importante é que você entenda como acontece esse funcionamento básico, para daí começar a fazer o raciocínio com relação às formas de disparo, ciclagem, modos e modalidades. Tem bastante vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar aqui na sequência a playlist de ventilação mecânica para você poder estudar mais sobre esse assunto, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então deixa aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!